Olá, caros estudantes de telecomunicações. Aproveitando que em breve estaremos iniciando um novo conteúdo relacionado com meios de comunicação, a atividade relacionada com a aula de hoje, que é planejada como uma aula prática, é relacionada com o espectro eletromagnético. Como sabemos, praticamente todos os sinais usados para telecomunicações têm natureza eletromagnética. Eles são tanto sinais elétricos de baixa frequência, ondas de radiofrequência e até mesmo a luz. Esses sinais são resultados de campos elétricos, circulação de corrente ou ondas eletromagnéticas que se propagam em um meio, aberto ou confinado. Como um resumo simplificado do conteúdo de ondas eletromagnéticas, nós sabemos que toda onda eletromagnética é composta de uma componente de campo elétrico, indicada por E aqui, campo magnético, indicada por B, e ambos são variantes no tempo. Assim, essa relação entre campo elétrico e magnético se propaga numa direção que é perpendicular a essas duas variáveis, apontado aqui por V. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas depende da natureza no meio na qual elas estão se propagando. No vácuo ou aproximadamente também no ar, essa velocidade de propagação pode ser aproximada como em torno de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Podemos interpretar essa velocidade também como 3 vezes 10 na 5 quilômetros por segundo, que são 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade bastante alta, por isso mesmo as telecomunicações conseguem atingir a nível global qualquer ponto do globo em poucos milissegundos. Essa velocidade também é conhecida como velocidade da luz. Em meios confinados, como linhas de transmissão em cabos, a velocidade de propagação é uma fração dessa velocidade da luz. Para nós termos aqui uma referência, em cabos tipo usados em rede Ethernet, a velocidade de propagação está entre 64% e 79% da velocidade da luz, que ainda representa algo que excede os 150 mil km por segundo, que é muito rápido e para nosso sentido humano nós não conseguimos perceber isso. Uma observação direta. Quando se fala então de velocidade de propagação e frequência de uma onda, elas se relacionam por meio do seu comprimento de onda resultante no meio. Quando se observa uma foto instantânea da intensidade de campo elétrico de uma onda, como mostrado nessa figura, e temos no horizontal a dimensão espaço, mostrada aqui por meio da variável x, o comprimento de onda é a distância no espaço entre dois pontos da onda que tem um valor aproximadamente igual, ou então uma fase equivalente da onda, como aqui seria o vale da onda se propagando. A velocidade de propagação, indicada aqui por C, está orientada da esquerda para a direita nessa ilustração. E aqui nós adquirimos somente uma amostra instantânea de qual a distribuição dessa onda no espaço. Mas nós sabemos que em tempos imediatamente posteriores a esse, a onda estará se deslocando para a direita aqui, apresentando um movimento. Assim, a velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda dividido pelo seu período. Ou também, trocando esse período por uma frequência, é o comprimento de onda vezes a frequência. Ou seja, quanto maior a frequência da onda, considerando que a velocidade de propagação é constante em um mesmo meio, menor será o comprimento de onda. Assim, esses dois parâmetros estão intimamente relacionados e é importante sempre ter claro aí qual o comprimento de onda atrelado a um determinado sinal eletromagnético. Todos os dispositivos utilizados em telecomunicações e também os efeitos que podem ser observados pela ação das ondas eletromagnéticas são relacionados com o seu comprimento de onda. Visando esclarecer os efeitos conhecidos e a natureza das ondas eletromagnéticas,
de acordo com a sua frequência, portanto, relacionado com o seu comprimento de onda resultante, é pedido que a seguinte pesquisa seja realizada. Como resultado dessa pesquisa, eu peço que se apresente de uma forma didática como são conhecidas as ondas no espectro eletromagnético, nas frequências entre 10 Hz até raios gama, que são ondas com altíssima frequência. Sempre que se relacionar a alguma onda, cite o comprimento de onda ou faixa aproximada de comprimento de onda para conseguir relacionar elas com o espectro de uma forma unificada. Sugere-se aqui que se inicie a pesquisa buscando algum gráfico em qual se apresentem como se chamam as ondas nas diferentes partes do espectro. Como um exemplo aqui, que eu apresento, em que nós temos aqui ondas de mais baixas frequências iniciando embaixo no gráfico, com o seu comprimento de onda equivalente. Subindo no gráfico, nós iniciamos então por ondas longas, ondas de rádio e TV, micro-ondas, vemos que os comprimentos de onda vão reduzindo, infravermelho térmico, infravermelho, ondas de luz visível, ultravioleta, raios X, raios gama. É possível que se encontre outras representações nesse sentido, e eu sugiro então que se inicie a pesquisa por identificar como as ondas são chamadas em partes do espectro. Outra forma também de conduzir essa pesquisa é tentando responder uma ou mais entre as perguntas apresentadas na lista a seguir. Buscando soluções para essas perguntas, naturalmente surgirão aí explicações e exemplos de como as ondas se comportam e como se chamam em diferentes partes do espectro. As perguntas sugeridas são: o que é radiação eletromagnética? O que é infravermelho, também conhecido como infrared? Onde está o espectro ultravioleta? Quais são as faixas do espectro eletromagnético que podem ser sentidas pelo corpo humano? Quais são as ondas usadas em fornos micro-ondas e Wi-Fi? Quais são os efeitos das ondas eletromagnéticas para o organismo humano? Chama a atenção que isso pode variar de acordo com o comprimento de onda, é muito importante. Tanto a intensidade quanto o comprimento de onda estão relacionados com os efeitos percebidos pelas ondas eletromagnéticas no corpo humano. Ondas de radiofrequência na faixa usada pela radiodifusão, em torno de 100 MHz, e telefonia celular, tem qual efeito para a saúde humana? Qual a diferença entre a radiação usada em usinas nucleares, tipo Chernobyl, e no micro-ondas usado na cozinha? Quais são as faixas do espectro usadas para a comunicação? A gente consegue apontar claramente os sinais usados para diferentes tipos de telecomunicações. Quais são as faixas do espectro que não são usadas para telecomunicações e por quê? Existe um motivo? Quais são outras aplicações tecnológicas, além da comunicação, essas faixas do espectro têm? E por último, quais são os tipos de radiação eletromagnética? Frequência e comprimento de onda relacionados com os danos do tecido, alteração de DNA e comprovadamente causadores de doenças como câncer. Vocês podem reparar que nessa lista existem várias perguntas que são relacionadas com questões práticas ou efeitos da saúde humana por ondas eletromagnéticas. E eu busco aqui que vocês tenham uma compreensão sobre o que efetivamente é radiação em ondas eletromagnéticas e se livrem de alguns conhecimentos aí pouco fundamentados e crenças sobre ondas eletromagnéticas, ok? Peço que, ao realizar essa pesquisa, aqueles que utilizarem a internet, quando não estiverem consultando materiais como livros ou fontes confiáveis, sejam sempre muito críticos, pois existem muitas teorias conspiratórias e material sem fundamento algum relacionado com ondas eletromagnéticas e radiação eletromagnética. Então sejam críticos nas suas avaliações. Como forma de apresentação dessa sua pesquisa, eu peço que juntem dois elementos, que é um material gráfico, que podem ser figuras, diagramas, esquemas construídos por vocês, que apresentem esse espectro eletromagnético e exemplifiquem as faixas conforme já foi sugerido na ordem da pesquisa. E também acompanhe isso uma gravação rápida sua com a sua explicação dos seus resultados, os seus entendimentos sobre isso.
essa gravação deve ser limitada a no máximo 10 minutos. O formato da apresentação dessa gravação pode ser tanto por vídeo como por áudio, aí de acordo com a possibilidade de cada um e a vontade de cada um. Mas ela deve ser apresentada de forma que nós possamos, na aula que vem, dia 11/12, fazer uma discussão e assistir essas suas explicações. Então eu peço encarecidamente que especialmente essa tarefa seja realizada dentro do prazo, para que nós possamos aproveitar e desenvolver mais esse conteúdo na aula da próxima semana. Então eu peço e retomo aqui que sejam apresentadas as duas partes da sua pesquisa, que é um pequeno material gráfico, pode ser até mesmo uma figura ou uma apresentação bem simples, e a gravação da sua explicação, que em suas palavras traz aquilo que você entendeu sobre esses conteúdos do espectro eletromagnético e os diferentes comportamentos dessas ondas ou diferentes efeitos das ondas do espectro eletromagnético.